E o secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, Danley de Deus, esteve em Erechim na tarde da última quinta-feira para a 6ª Conferência Regional do Esporte e Lazer, realizada pela Secretaria do Esporte e Lazer do Governo do Rio Grande do Sul. O evento reuniu secretários de diversas cidades da região e também entidades ligadas ao esporte. Nós conversamos com o secretário sobre as demandas e oportunidades que foram apresentadas. Confira. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim ele que foi um ídolo da torcida gremista. Levantou o clube, fez o clube ganhar troféus, foi destaque e ainda é ídolo de muitos adolescentes e muitos adultos aqui em Erechim e no estado todo. Eu estou falando do Danley. Danley, bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo, falar com toda a região também. Nesse momento tão importante, a gente vem aí de uma pandemia e eu que hoje estou à frente do esporte do Estado, essa retomada vai ser muito importante do esporte. O esporte nesse momento sinaliza saúde também, então a gente está bastante empolgado com essa nova missão que foi dada de fazer com que o esporte gaúcho, pós-pandemia, ele venha com muita força. Correto. E você é o secretário de Esporte e Lazer. E hoje aqui em Erechim, participando de uma conferência muito importante que vai ter um olhar diferenciado para o esporte. Exatamente. O principal motivo dessa conferência é que a gente está fazendo, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, um plano estadual do esporte, que é um plano com metas e diretrizes que a gente possa seguir para o esporte nos próximos 10 anos. Da mesma forma, do mesmo formato que o governo federal já fez e já existe o Plano Nacional da Educação, que são metas e diretrizes para os 10 anos e a cada 10 anos é renovado. A nossa ideia aqui é fazer o primeiro plano estadual do esporte, que venham diretrizes para os próximos 10 anos, que sigam um caminho, não importa quem seja o governador, não importa quem seja o secretário estadual de esporte, essas diretrizes e essas metas terão que ser seguidas para os próximos que vierem, para que o nosso esporte gaúcho consiga ser cada vez mais forte. A gente sabe que o momento é importante, a gente sabe que o esporte gaúcho anda parado por muito tempo, e quem é o ente principal que tem que fazer esse trabalho? É o governo do estado. Então a gente está fazendo esse plano. Junto com esse plano a gente também está passando o trabalho dos primeiros 3 meses meus à frente da secretaria, os programas que a gente pretende lançar ainda este ano, principalmente o plano de reformas e construções de espaços esportivos para o estado do Rio Grande do Sul, um plano também de a gente poder iluminar cada vez mais os espaços de esporte e lazer dos municípios, as praças. A gente sabe que praças e espaços de esporte e lazer não iluminados são espaços que acabam sendo voltados para bandalheiras, voltados para espaços de pessoas que vêm para vender drogas, e a gente quer o quê? Que esses espaços de esporte sejam usados para o esporte. Com certeza. E tu falaste em projetos aqui que vai desenvolver o esporte. Quais são os projetos que aqui em Erechim e aqui na nossa região poderão se encaixar nesse cronograma que vocês estão montando? Olha, Erechim é o principal polo da região. A gente sabe que tudo aquilo que acontece em Erechim acaba sendo bom e importante para o esporte de toda a região. Então a gente está muito alinhado aqui com a Secretaria Municipal de Esporte. Estamos tendo muito apoio e principalmente o secretário Neidmar, ele está nos ajudando, inclusive, a montar esse plano estadual do esporte e lazer, está nos trazendo ideias importantes das características dos esportes mais praticados aqui na região, principalmente em Erechim. Então, a nossa ideia é trabalhar regionalmente. A gente sabe que Erechim é muito importante, muito forte no futsal, mas nós sabemos também do projeto da Secretaria em relação ao voleibol, para o futuro do voleibol aqui na região. Então a gente quer ser parceiro do município, do secretário de esporte, mas principalmente a gente sabe que quando a gente é parceiro do principal polo da região, isso vai irradiar para todos os municípios da região e o esporte vai cada vez se tornar mais forte, importante, para o futuro, principalmente quando a gente fala dessa meninada, dessas crianças dentro da escola, esporte educacional, esporte de lazer,
né, que agora a gente viu com essa pandemia o quanto o esporte é importante na vida de cada um de nós. Né? E fez falta. Fez falta e principalmente agora, para a retomada, ele será, eu acho, a principal arma da saúde. E falando um pouquinho nessa questão de envolver as crianças no esporte, muitas vezes os recursos são escassos para que essas comunidades possam se inserir em campeonatos. Haverá algum incentivo para escolas de bairro, de periferia, estarem apresentando os seus atletas, participando desses eventos esportivos? Uma ótima pergunta, importantíssima, porque um dos trabalhos nossos será a retomada dos eventos. Eventos, jogos escolares, jogos universitários, jogos intermunicipais, né? Outros eventos importantes também, eventos de inclusão, né? Evento para idosos, jogos para idosos. Então nós estamos começando a retomar isso tudo, para ao mesmo tempo nós temos uma situação de fazendo um estudo muito importante para que a gente possa dar a esses entes esportivos, das comunidades com menor capacidade nesse momento, de kits esportivos para eles. A gente trazer sempre com parceria com os municípios, né? Trazer kits esportivos para essas entidades, muitas vezes, que ainda não tem sequer um CNPJ, mas fazem um trabalho maravilhoso, principalmente quando a gente coloca essa criança, dá para ela o esporte, mas também junto faz com que a educação se integre. Ou seja, um segundo turno, né, no horário de folga dela ela pratica um esporte, ou até mesmo algo ligado à cultura, mas no nosso caso, na Secretaria de Esporte, a gente está trabalhando para quê? Para que a integração entre a escola e o esporte seja cada vez maior. Porque todos nós sabemos que a criançada, quando tem o esporte, ela também melhora as suas notas, ela está mais dentro da escola e ela se transforma cada vez mais num cidadão de bem. Com certeza. Para que essas crianças sejam inseridas, para que os atletas tenham visibilidade e condições, muitas vezes, de treinar e não trabalhar, que é o correto para qualquer criança, às vezes precisa de um incentivo financeiro, uma bolsa atleta. Já se pensou nisso? Muito boa. Hoje, quando a gente fez a conferência, a gente tratou também da questão. A nossa ideia é fazer 3 fases dessa bolsa. Uma para iniciação, que são meninos de 10, 11 a 17 anos, que são aquelas crianças que estão na escola, mas que já são aptas e já estão caminhando para o esporte, né, para que elas tenham a capacidade de competir, de realmente crescer no seu esporte, no esporte que escolheu. Também vamos lançar o Bolsa Atleta, que aí é para atletas, daí medalhistas. Esses mesmos atletas que começam a ganhar medalhas, eles mudam de categoria, eles vão para a categoria do Bolsa Atleta, como existe o federal. Né? E só que como é muitos atletas pedindo, eles não conseguem ajudar a todos. Então nossa ideia é complementar também e ajudar os atletas gaúchos que estão no Rio Grande do Sul com o Bolsa Atleta. E por que tudo isso? Hoje, conversando e falando na conferência, há um mês atrás a gente teve a notícia de que o Rio Grande do Sul perdeu o seu principal atleta de handebol. Com 13 anos de idade, ele foi embora para o Paraná, porque lá ele ganhou uma bolsa, um Bolsa Atleta, escola particular e a capacidade de fazer e exercer o seu esporte da melhor forma possível. A gente não pode mais deixar isso acontecer. A gente tem que fazer que os atletas gaúchos estejam e possam competir pelo Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul. Para isso se complementar, a gente também já está estudando a possibilidade de um Bolsa Treinador, Bolsa Técnico. O que é isso? Ajudar aqueles professores, aqueles treinadores, né, que são os que incentivam essas crianças à prática esportiva, também poderem receber um auxílio, um apoio. Porque muitas vezes esse professor pega essa criança desde os 5, 6 anos de idade, lá na escola, trabalha ele, treina ele, ajuda ele começa a se destacar, começa a competir, começa a ganhar medalhas, mas quando ele vai para fora, para outros estados competir, o treinador não tem essa mesma capacidade, porque não existe um apoio a esse treinador para ele ir junto com o seu atleta. Ou seja, no momento mais importante da carreira desse atleta, que é quando ele vai competir,
a pessoa que ele mais confia, a pessoa que esteve ao lado dele o tempo inteiro, muitas vezes, não consegue ir porque não tem financeiramente a capacidade de estar ao lado do seu atleta. Então, a nossa ideia para complementar isso também vai ser lançar um Bolsa Treinador, né? Mas sempre colocando como principal objetivo não é só a competição, mas sim as crianças dentro da escola, as crianças na sala de aula. Para competir, ela tem que ter boas notas, para receber esse apoio, ela vai ter que estar muito bem na escola. O professor também vai ter que mostrar um serviço de crescimento dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, cada vez ter mais atletas junto com ele, para que ele também possa pleitear essa bolsa. Então, a gente quer sim o esporte, mas a gente quer o esporte sempre linkado ao lado da educação, principalmente. Darley, você foi destaque no esporte há muitos anos, esteve em campeonatos no Brasil, fora do Brasil, teve um suporte todo para chegar aonde chegou. Algumas das nossas crianças, e a gente vê isso muito aqui em Erechim, que tem o sonho de jogar num time profissional como o Grêmio ou o Internacional, mas muitas vezes não tem esse incentivo e essa porta, esse aporte para chegar numa dessas escolinhas e fazer um teste. É possível também que o município, que o estado auxilie essas crianças de baixa renda a realizar esse sonho? A forma que o Estado pode fazer para que essas crianças cada vez mais se capacitem e estejam prontas para o esporte, não só o futebol, que eu sei que é o sonho da maioria desses meninos e meninas de hoje, mas para qualquer esporte, a parte do Estado é dar a capacidade e a infraestrutura com capacidade para eles exercerem esse esporte. Sim. O que é isso? Bons espaços esportivos, bons centros regionais. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul tem um centro estadual, que é em Porto Alegre. A gente tem a ideia de, aos poucos, transformar esse centro e levar centros regionais. Por exemplo, pegar uma cidade como Erechim e ela ser o centro regional de esportes. Ali ter pelo menos 20, 25 modalidades diferentes, tanto de modalidades coletivas como modalidades individuais, para que essas crianças tenham, aí sim, a capacidade do crescimento dentro do esporte que ela escolher. Então, nós temos essa vontade de também começar a tratar centros regionais. Para isso, nós já estamos fazendo um estudo no Centro Estadual, que é em Porto Alegre, de transformar o nosso CET, que é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em um CET sustentável, ou seja, que não onere mais os cofres públicos, que ele possa, ele por si só, se sustentar e fazer suas melhorias sozinho, sem que o Estado precise fazer nenhum tipo de aporte financeiro. Certo. Quando nós chegarmos ao modelo ideal e conseguirmos fazer com que o CET estadual, que é em Porto Alegre, seja sustentável, nós vamos começar o projeto de fazer CETs ou centros regionais de esporte nas principais cidades, nas principais regiões do estado, mas já levando junto esse conhecimento para que também não onere os cofres dos municípios que terão esses centros, ou seja, que eles também sejam sustentáveis e eles venham apenas para contribuir para a melhoria do esporte no Rio Grande do Sul. Todos esses desejos e esses projetos que estão sendo elaborados, eles entram em ação quando os municípios poderão já estar trabalhando nisso? A nossa ideia é que o governador lance ainda esse ano os programas, tá? Principalmente os programas de reforma e estruturação dos espaços esportivos, tanto de iluminação quanto de construção, né? Os kits, eu acredito que serão mais fáceis, mais ágeis, até pelos valores serem menores, mas nas conversas que tivemos com o governador Eduardo Leite, ele já nos deu, né, a abertura e a luz de que ele nos dará pelo menos 50 milhões para fazermos esses projetos. Eu sei que a gente não vai conseguir ajudar a todos e nem fazer com que o esporte do dia para a noite se transforme, né, em algo diferente, mas a gente com esses valores vai conseguir ajudar no mínimo 100 projetos e 100 municípios em relação à iluminação e também mais 100 a 120 municípios em relação à construção ou reforma de espaços esportivos, né? E
Kits, a gente acredita que vai conseguir chegar a todos os municípios do estado, né, ajudando esses projetos menores, mas muito importantes para tirar a criança de espaços de vulnerabilidade, tirar a criança, de colocar a inclusão do esporte também. A gente acredita que vai conseguir chegar, se não 100%, porque isso vai depender da vontade de cada município, porque são editais que serão abertos, e os municípios terão que entrar com seus projetos para esses editais. Sim. Mas se não 100%, pelo menos a gente vai chegar em mais de 70%, 80% dos municípios do estado. E mudando um pouco de assunto, vivemos o futebol diariamente dentro das nossas casas. Somos um povo gaúcho, um povo apaixonado pelo nosso Internacional e também pelo nosso Grêmio. Sim. Como é que tu, como jogador, analisa hoje tanto um time quanto o outro e participando desses campeonatos e muitas vezes não dando o resultado que nós, torcedores, esperamos? Eu acho que onde eu vou não tem jeito. A gente tem que falar sobre a dupla Grenal. Pelo menos, eu digo sempre, pelo menos os nossos clubes gaúchos que estão participando das outras séries, que é a Série B, C e D, eles estão indo muito bem, estão representando o Rio Grande do Sul de uma forma maravilhosa, inclusive o Ipiranga, né? E eu acompanho muito o Ipiranga, sempre que vem para cá, tento conversar com o pessoal. Já tenho umas 3 ou 4 camisas do Ipiranga lá em casa, tá? E quanto a Grêmio Internacional, acho que o momento não é bom. Os dois times estão um pouco inseguros, muito pela troca de seus treinadores, que eram treinadores ícones, né, nomes importantes da história de cada um dos clubes, tanto o Renato no Grêmio, quanto o Abel no Internacional. E isso acaba tendo um impacto muito grande no dia a dia desses atletas. Tem que ter um tempo de maturação para um novo trabalho diferente do que vinha sendo feito. Mas acredito que tanto o Grêmio quanto o Internacional são dois times que nem chegarão perto de brigar lá embaixo, né? E muita gente já está preocupada com a questão de cair para a segunda divisão. Acho que nenhum dos dois corre esse perigo, né? São dois times grandes, de uma camisa muito forte, que estão fazendo um trabalho razoável. O Grêmio, eu posso falar com mais conhecimento por ser hoje conselheiro do clube. O Grêmio está com salário em dia, o Grêmio está fazendo um trabalho bem feito. Acho que quando começar as coisas a andarem, volta tudo ao normal como deveria ser. Pode ser até que não seja campeão, mas pelo menos não vai estar ali embaixo brigando, né, e deixando o torcedor angustiado, como nós estamos hoje, tanto o do Grêmio quanto o do Internacional, angustiados com a situação atual dos dois. Não vejo, nesse momento, motivo ainda para preocupação. Claro, começa a achar que lá na frente a gente reverte. Eu já vi clube pensando assim, e quando chegou a hora que achou que deveria reverter, não dava mais tempo. Mas acho que os dois clubes têm atletas experientes, têm treinadores com conhecimento que não vão deixar com que isso aconteça, que os jogadores achem, não, a hora que eu quiser a gente reverte. Não é a hora que quiser, é a hora que começar a jogar bem. Então, hoje eu ainda não me preocupo em relação à segunda divisão para nenhum deles. Certo. Mas, com certeza, tem que ficar ligado, os jogadores têm que saber da responsabilidade deles, e chegou a hora de começar a jogar, né? 1/3 do campeonato se foi, e a gente aí espera que de agora em diante a coisa comece a andar. É verdade. E a torcida ajuda muito na hora da partida, e esse momento que a gente vive sem torcida, será que voltamos? Como é que tu analisa tudo isso? Eu posso falar por mim como atleta quando jogava, mas assim, é muito pessoal, cada atleta tem uma visão. Eu como atleta, quanto mais torcida dentro do estádio, né, junto com a gente, seja a favor ou contra, melhor. Por mim, todos os jogos tinham que ter lotação máxima. Eu gostava de jogar com torcida. A minha forma de jogar e a forma de eu me mobilizar para o jogo, ficar mais ligado no jogo, mais concentrado, era pelo número de torcedores. Mas eu sei que tem jogador que prefere jogar, se possível, sem torcida, porque para ele fica mais fácil, menor a responsabilidade. Mas eu acredito, no momento que os dois clubes vivem, seria muito importante que os clubes tivessem os seus torcedores ao lado. Pelo menos é o seguinte, enquanto a partida está rolando, a torcida empurra o time para cima. Depois, se não ganhou, óbvio, vai vir a vaia, vai vir a cobrança, mas atletas profissionais, que ganham muito bem para exercer a profissão deles, eles sabem que também faz parte do dia a dia a cobrança, né? Principalmente quando as coisas não estão andando como deveriam andar.
Derlei na política ou Derlei no futebol e quem sabe treinador, alguma coisa mais próxima do futebol? Eu vindo para a Secretaria de Esporte e Lazer, eu já estou cada vez mais perto do esporte. Do esporte. A minha vida é o esporte, a minha vida é o futebol, óbvio. Tenho certeza que em algum momento eu vou voltar. Eu digo assim, ó, eu não sou político, eu estou político. E vou continuar enquanto eu puder fazer algo, principalmente pelo esporte, que é aquilo que eu amo, que é o que eu entendo, que eu conheço principalmente e que eu acredito que precisa de pessoas na política que estejam diretamente ligadas ao esporte, principalmente na questão social. Mas eu sei que a minha vida no esporte jamais vai acabar. Eu vou, até o meu último dia de vida, sempre estar ao lado do esporte, hoje na política, no futuro, quem sabe, em alguma outra posição dentro do esporte. Eu estou fazendo um trabalho pessoal de crescimento, de estudos, para me sentir cada vez mais apto, sempre, a ser merecedor de estar no meio do futebol. Tenho 22 anos de conhecimento de dentro de campo, mas hoje eu estou trabalhando muito, estou estudando muito para ter o conhecimento também de outras áreas do esporte, do futebol. Gestão, conhecimento também da área, por exemplo, futebol dentro de campo é uma coisa, mas tu precisa de muita coisa ao redor dele, dando certo para que dentro de campo você seja campeão. Não é só entrar em campo 11 contra 11 e tu vai ganhar. A gente está vendo hoje o momento dos dois clubes, que muito tem a ver também com o extra-campo. Então eu estou fazendo cursos, estou me aperfeiçoando cada vez mais, para me sentir cada vez mais merecedor e cada vez mais apto a, quando eu voltar para o futebol, eu realmente mostrar algo diferente do que vem sendo feito. Qual é a tua mensagem para quem sonha em ser um grande jogador, que esteja nos acompanhando, que queira participar de uma peneira num clube grande? Olha, o que eu posso dizer para qualquer um e qualquer uma que tenha vontade de praticar algum esporte, primeira coisa, ame esse esporte que tu quer praticar. Faça com amor, se dedique com amor, né? E não desista, porque no esporte, aqueles que crescem, aqueles que chegam, são aqueles que não desistem. Porque realmente é muito difícil, é muito complicado, é uma competição muito grande, mas o prazer de ser um vencedor, de chegar lá, é muito grande também, é do mesmo tamanho. Então, o que eu posso dizer, se dediquem, façam de coração, façam com amor, que eu tenho certeza que tem uma pessoa lá em cima que reza por nós, que cuida da gente, que vai nos dar esse prazer sempre, qualquer um atleta e qualquer uma das modalidades esportivas. Se você fizer com amor, se você fizer com carinho e se dedicar, as coisas acontecem. Derlei, muito obrigada por estar aqui conosco na TV Erechim, falando de esporte. Esporte é vida, esporte é saúde. Vamos torcer para que todos esses projetos eles realmente aconteçam, que as nossas comunidades, que ela seja valorizada e que o esporte seja uma referência. Já é aqui em Erechim, mas que a gente seja também no amador. É verdade, e eu vou trabalhar muito para que todas essas nossas ideias, o governador já está nos dando essa capacidade para que todas elas saiam do papel e cheguem onde a gente mais quer, que é na ponta, que é nos municípios, para que essas crianças, para que o esporte possa crescer cada vez mais. Te agradecer de novo de coração pela oportunidade, por abrir esse espaço tão nobre, tão importante de vocês, para que a gente possa falar também de esporte. Então, agradecer a vocês, agradecer ao nosso secretário municipal de esporte, Edmar, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, ao prefeito, ao vice-prefeito, para a gente poder fazer esse trabalho em favor do esporte. E esse também é o nosso agradecimento ao nosso secretário Edmar, que não mediu esforços para te trazer aqui hoje e tem feito isso sempre que a gente precisou. Ele esteve aqui falando de esporte, sempre com muita empolgação, e essa conferência o empolgou muito, já posso lhe dizer. Então, com certeza, a Erechim vai colher bons frutos de tudo isso. Obrigada. Amém. Obrigado.